Bom dia, minha galerinha. Estamos mais uma vez de volta para mais uma aula, para mais uma oportunidade da gente crescer no conhecimento, né? O título da aula de hoje, o tema da aula de hoje é sobre a distribuição geográfica dos seres vivos, né? Você vai encontrar este assunto, este capítulo no livro de vocês. Vocês devem estar acompanhando, tá certo? Então, nós vamos juntos para mais uma aula, tá certo? Então, primeiro vamos conhecer um pouco de alguns conceitos. Primeiro temos aqui o conceito de biosfera, né? Biosfera, biovida, esfera, vem de esfera. Então, o que significa biosfera? A biosfera é a esfera da vida, né? Que compreende o conjunto de seres vivos e dos fatores do ambiente com os quais eles interagem, melhor dizendo. Então, quando eu penso em biosfera, eu penso num conjunto de seres vivos e dos fatores ambientais que interagem para que esses seres eles possam viver, tá certo? Cada fenômeno natural se relaciona com os demais. Então, num ambiente como a Terra, como o nosso planeta, nada acontece de maneira separada da outra. Então, quando se fala da biosfera, é como se fosse uma teia de aranha, que uma parte está ligada em outra. Por exemplo, se eu mexer numa estrutura ambiental aquática, eu vou influenciar, eu vou prejudicar outras vidas. Então, de um modo geral, a biosfera ela é integrada, ela é dependente, ela é interdependente, como nós vamos ver aqui posteriormente, tá certo? A existência da vida depende de vários fatores, por exemplo, a energia do Sol, a atmosfera, a água líquida e etc. Então, assim, a existência da vida aqui na Terra, ela depende de alguns fatores, da energia do Sol. Se não fosse o Sol, aqui na Terra nós não teríamos vida. A Terra ela era uma espécie de calota de gelo, era uma espécie de bola de gelo. Nós precisamos também, quando eu digo nós, parte desta biosfera, né? Nós precisamos do oxigênio, nós precisamos da água. Outra coisa, a biosfera, ela é a soma de todos os ecossistemas que existem na superfície da Terra. Então, a biosfera, ela envolve isso, né? Compreende todo o conjunto dos ecossistemas. Aí, sistemas biológicos em que há uma cadeia alimentar e a interação entre seres vivos e o meio ambiente, né? Que dá a ideia de uma cadeia alimentar. É um tipo de animal que se alimenta de outro, que já se alimenta de outro. Então, é uma cadeia alimentar, tá certo? Conjunto de ecossistemas, né? Que se relacionam entre si, no qual existe uma relação de dependência entre seres vivos, já que um serve de alimento para os outros, não dá essa ideia de cadeia alimentar, tá certo? Essa ideia dessa dependência. Aí temos, de uma maneira geral, a biogeografia, que a biogeografia ela é a ciência e, ao mesmo tempo, é um ramo da geografia que se dedica ao estudo da distribuição geográfica dos seres vivos no espaço através do tempo, buscando entender os padrões de organização espacial e os processos que levaram a tais disposição biológica. Aqui nós temos uma foto do globo terrestre e a biogeografia ela vai estudar justamente isso, a distribuição desses animais, desses seres vivos. Quando eu me refiro a seres vivos, seres vivos no que diz respeito aos seres animais, vegetais, seres invisíveis, né? os micróbios, né? As bactérias, os vírus, tudo isso faz parte do sistema chamado de biosfera, tá certo? Da biosfera. Envolve toda essa estrutura da vida.
tanto a vida microbiana como também essa vida animal e vegetal. Ok, o habitat de uma região ou o habitat, ela diz respeito a um local em que uma determinada espécie vive. Então, o que é um habitat? É aquele local onde uma determinada espécie ela vive. Cada espécie está adaptada para viver num determinado lugar, sendo que este ambiente é ideal para que ocorra a sua reprodução, alimentação e sobrevivência. Então, aqui nós temos um ambiente, possivelmente de uma savana, em que aqui mora as girafas. Então, elas necessitam de viver nesse espaço. Elas se adaptam a viver nesse tipo de terreno, tá certo? Nesse tipo de local chamado habitat. Ok. Para vocês, agora vamos falar um pouquinho sobre as espécies endêmicas. Alguém poderia perguntar, o que é uma espécie endêmica? Espécie endêmica é uma espécie que ela só ocorre exclusivamente numa determinada região geográfica. Tipo, uma espécie endêmica, que nem o koala, né? O koala, ele é uma espécie de marsupial, ou é uma espécie, chama de uma espécie de urso, né? Que não chega a ser um urso, mas é um animal que ele só existe lá pela Austrália, né? Então, é o koala. Por exemplo, a anta só existe no domínio da Amazônia. Aqui são algumas espécies de animais que são endêmicos da floresta amazônica. Por exemplo, eu até coloquei aqui uma foto bem legal. Ó. A anta, ele é um animal endêmico da Amazônia. Você não vai encontrar a anta na África, você não vai encontrar a anta na América do Norte, não. Você só vai encontrar a anta lá na Amazônia. O peixe-boi, a onça-pintada, o gavião real e o boto cor-de-rosa. São animais endêmicos, só existe lá na floresta amazônica, não existe em outro lugar de jeito nenhum. Então, uma espécie endêmica é aquela que você só encontra numa região. Aí alguém poderia perguntar, mas qual é a diferença de uma espécie endêmica para uma espécie nativa? Por exemplo, eu posso dizer que uma determinada espécie ela pode ser natural, digamos assim, de um país, mas ela se adapta em outro país, né? Então, é a ideia de uma espécie nativa, mas que ela pode viver em outros locais sem ser o seu de origem. Aí vamos ver agora alguns fatores que vão influenciar a distribuição geográfica dos seres vivos. Será que em todos os lugares da Terra existe a mesma quantidade de animais, a mesma quantidade de espécies? Será que as espécies são os mesmos? Porque aqui no planeta Terra existem lugares que têm desertos, existem lugares que têm mais água, existem lugares que têm mais florestas, existem lugares que têm árvores que nas outras não tem, que existem lugares na Terra que têm certos animais que outros não têm. Então, o que é que vai determinar isso? Então, existem alguns fatores que vão influenciar, que vão, de uma certa forma, não é determinar, mas influenciar a existência de um animal, de uma espécie de ser vivo, numa determinada área e em outra não exista. Então, quais são esses fatores? O clima é um dos principais deles. Que existem seres vivos, tanto animal como vegetal, que se adaptam às condições climáticas onde vivem. Por exemplo, você vai encontrar um camelo que vive muito bem lá pelos desertos da África, tá certo? Mas você não vai encontrar um camelo no Polo Norte, você não vai encontrar um camelo no Polo Sul, você não vai encontrar um urso polar morando no Brasil, você não vai encontrar um urso polar lá na Amazônia, você não vai encontrar um urso polar aqui no Nordeste. Por quê? Porque essas temperaturas elas não são adequadas com a estrutura de vivência daquele urso, tá certo? Então, só para a gente ter uma ideia sobre a questão do clima, o quanto o clima ele vai influenciar na vegetação, é o tipo das plantas xerófilas, né? Plantas xerófilas são plantas que elas precisam de pouca água para sobreviver. É o que acontece com a maioria dos cactos. Olha aqui, ó, cacto, xique-xique, mandacaru,
que são plantas que elas conseguem armazenar água no seu interior e que seguram por muito tempo para enfrentar o período que não vai ter água coisa nenhuma em virtude de uma seca ou da pouca pluviosidade, né? Então, você vai observar que as plantas xerófilas são plantas adaptadas a clima de pouca água. Já nós temos as plantas chamadas higrófilas, que são aquelas plantas que precisam de muita água para viver. Nós temos aqui uma paisagem da Amazônia, onde você vai encontrar essas árvores literalmente dentro d'água. Então, elas só conseguem viver aí, num local onde exista bastante água. E temos as chamadas plantas tropófilas, que esta planta aqui é um tipo dela, que é aqui a Xipirita, que é um tipo de planta que ela tanto se adapta a viver em clima com pouca água, como com clima com muita água. Ela é muito diversificada, né? Ela é encontrada ali no estado de Goiás, no domínio do Cerrado. Então, só para vocês terem uma ideia, o quanto o clima ele exerce influência sobre a distribuição de animais, de vegetais na face da Terra, tá bom? Nós temos também o relevo, que o relevo é outro fator que influencia na distribuição das espécies. Nós temos aqui um recorte bem legal, ó, de um relevo, mostrando que quanto mais plana for uma região, ó, mais diversificada de vegetação, de plantas, ela será. Ó, quanto mais ela vai subindo, quanto mais alto vai ficando, mais vai diminuindo a vegetação até se tornar apenas rocha nua. Essas rochas, muitas delas cobertas de gelo nas altas montanhas, já perto de 8.000, 7.000 metros, 6.000 metros de altitude. Para você ter uma ideia aqui, olha, a 6.000 metros de altitude são plantas rasteiras, plantas adaptadas a essas temperaturas bastante frias. Então, eu posso afirmar que a altitude, que o relevo, ele exerce influência sobre a distribuição de animais, de plantas pelo mundo afora. Então, você não vai encontrar aqui em cima muitos animais. Você vai encontrar uma grande diversidade de plantas, de animais, nessas florestas mais aplanadas, tá certo? Aqui você vai ter um mapa, mais uma vez, mostrando esse terceiro fator que influencia na distribuição geográfica dos animais. Você vai ter o clima, você vai ter o relevo e você vai ter a posição geográfica. Você vai observar que quanto mais próximo do Polo Sul e do Polo Norte, mais a quantidade de animais e de plantas vão diminuir bastante. Então, nas baixas latitudes, que são essas linhas aqui, ó, então, esse espaço que separa essa linha da outra é uma latitude. Ó. Então, nas baixas latitudes, por que aqui é baixa latitude? Porque aqui está a 0 graus, a linha do Equador. Ela vai subindo até chegar em 90 para o norte, vai de 0 até 90 para o sul. Então, nas regiões que se localizam mais para o norte e para o sul, a quantidade de vegetais, a quantidade de animais são bem menores do que nessas regiões mais centrais da Terra, tá bom? Vamos falar um pouco sobre a questão da biomassa. O que é a biomassa? A biomassa é a massa de matéria viva presente em uma unidade da superfície de um ecossistema. A biomassa é a quantidade de massa viva. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Isso aqui agora, constituída de todos os seres vivos, principalmente de vegetação. Então, quando eu estou diante de um local que eu tenho ali um monte de plantas, né, muitas delas com galhos caídos, secos, mas aquele ambiente vivo de plantas ali é chamado de biomassa, de uma biomassa, né? Ou seja, é a quantidade de seres vivos, sobretudo vegetais, existente em uma hectare ou metro quadrado de um bioma ou ecossistema. É o que nós chamamos de biomassa. Aí temos também o conceito de bioma, né? Bioma. Que bioma é o quê? É um conjunto de vida, tanto vegetal quanto animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos, né? E identificáveis na escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças
o que resulta em uma diversidade biológica própria. Então, eu posso dizer que um bioma ele é formado por um conjunto de vida, tanto animal como de vegetal, que tem características parecidas, características de clima, características de vegetação. Então, que nem a gente pode citar o bioma Caatinga, que é onde nós moramos, o bioma da floresta amazônica, o bioma do cerrado, as pradarias. Isso aí são chamados de biomas. Então, quando eu penso num bioma, ele vai ter geralmente um clima parecido, é uma região que vai ter mais ou menos a mesma vegetação, vai ter a mesma estrutura de animais, de um modo geral. Então, isso aí é um bioma, tá certo? Ok. Portanto, é o conjunto de ecossistemas que possui várias características comuns, como eu já havia dito. Aí vamos ver agora, de uma maneira separada, cada bioma desse que eu havia dito. Na Terra nós temos vários biomas e nós vamos conhecê-los agora, para que a gente possa ficar mais antenado em relação a eles. Vamos ver aqui. O primeiro bioma é o que nós chamamos de tundra. Tundra é um tipo de bioma, vamos ver aqui algumas informações. Apresenta a vegetação rasteira, está aqui uma imagem, ó, uma vegetação parecida com gramas, uma vegetação bem rasteira. Isso aqui é em locais extremamente frios, que passa o ano quase todo coberto de gelo. Quando o gelo derrete um pouco, essas plantinhas elas nascem de maneira muito rápida, florescem, frutificam e daqui a pouco chegou o inverno e elas vão ficar soterradas, vão ficar cobertas pela neve. Então são plantas, é um tipo de vegetação adaptadas a climas muito frios, principalmente lá nos extremos da Terra, principalmente no extremo norte da Terra. Então, é encontrada nas áreas polares, como já havia dito. O solo descongela, eu já falei para vocês, e quando ele descongela, nasce essa vegetação, lá é conhecida como musgo, os lynx, capim e outras herbáceas, algumas ervas. Então, você está vendo aí esse tipo de... E é associado ao clima frio polar. É uma das regiões mais frias de toda a Terra. Um outro bioma que é chamado de taiga. Tanto é chamado de taiga, como também em russo é chamado de floresta fria. Ela também é chamada de floresta boreal, porque pertence à região norte. E também é chamado de floresta de conífera, Também chamado de floresta de coníferas, porque as árvores elas têm uma forma de um cone, como se fosse um chapeuzinho de aniversário. O exemplo muito claro disso está aqui, ó, são os famosos pinheiros desse tipo de região. Ó. Então, essa floresta chamada taiga, floresta fria, floresta boreal ou floresta de conífera são a mesma coisa, tá certo? Inclusive, esses pinheiros eles são muito usados para construção civil, Inclusive, é foco aí de grande desmatamento nesta região, tá certo? Poucas variedades de plantas, existe pouca variedade de plantas, florestas elas são homogêneas, as plantas podem chegar, atenção, até a 18 metros de altitude. Exemplo, os pinheiros, as bétulas, as sequoias de grande porte. São as árvores mais altas do mundo, são essas sequoias. Chegam a altitude muito grande. E são usadas na construção civil. Está associada ao clima frio. Um outro tipo de bioma é o que nós chamamos de florestas temperadas, tá certo? É um outro bioma também muito conhecido. É a chamada florestas temperadas. As florestas chamadas decíduas. O que é isso? Essa palavra decídua pode também ser chamado de caducifólia, que é um tipo de floresta que durante o período, digamos assim, do outono, elas caem as suas folhas para a chegada do inverno, tá certo? Para a chegada do inverno. As árvores mais comuns são o escarvalho, a faia e a nogueira. O tipo de clima nesse tipo aí de bioma é o tipo chamado de temperado, O temperado. Uma outra
Um outro bioma, também muito conhecido, é a chamada de pradarias. As pradarias, vamos ver aqui alguns detalhes, elas são chamadas no Brasil de campos, certo? No Brasil. Na Ásia são chamadas de estepes, e é formado por uma vegetação chamada herbácea, não tem árvores, é mais moita, é mais aquelas plantinhas baixas, né? Nas áreas centrais de alguns continentes existem enormes planícies de vegetação de gramas, que você está observando os animais pastando nesse tipo de bioma. O tipo de clima desse local é o temperado continental ou subtropical. Transição entre, então, esse bioma chamado pradarias, ele é uma transição entre o clima úmido e o clima árido e deserto. Nós temos também as savanas, é um outro tipo de bioma. No Brasil, ele é chamado de cerrado. Então, isso aqui é encontrado na África, né, as savanas, região onde as zebras, as girafas, elefantes vivem. Aqui você vai ter mais ou menos o formato das plantas. No Brasil, esse tipo de vegetação ela é chamada de cerrado, com plantas distanciadas umas das outras e os troncos retorcidos. É sinônimo que você está no cerrado, né? Corresponde ao cerrado no Brasil, já falei. Vegetação herbácea e arbórea, né? Árvore de um porte maior. Então, a herbácea é mais plantinhas pequenas, já as arbóreas já é um tipo de árvores um pouco maior, né? O clima desse tipo de bioma é o chamado tropical semiúmido, um dos biomas mais devastados. Então, um dos biomas mais devastados em todo o mundo é justamente as savanas. Temos também as florestas tropicais, né? As florestas tropicais é a vegetação mais rica e diversificada do mundo. Então, se você quiser encontrar a maior quantidade de animais, de planta numa região, você vai a uma floresta tropical. A uma floresta tropical. A diversidade é muito grande, tá certo? Olha, floresta exuberante, com plantas muito próximas das outras, e de vários portes, de vários tamanhos, de vários estratos, tá certo? A fauna, quando eu falo em fauna, eu falo de animais, a fauna é riquíssima e também existe grande pluviosidade, grande quantidade de chuvas nestas regiões, né? O clima lá é o equatorial e o tropical úmido. Eu estou aqui passando, eu acho que eu vou mostrar no final um mapa para vocês verem a localização bem certinho de cada uma delas. Temos também as florestas equatoriais, né, como a floresta amazônica, são aquelas que ocorrem nas regiões próximas à linha do Equador, né, olha, marcada por altas temperaturas, elevada quantidade de chuva, vegetação latifoliada, que são aqueles tipos de planta com as folhas gigantes, folhas grandes, olha só o tamanho das folhas, e largas, né? São plantas grandes, largas e são verdes durante o ano todo. E pasmem, existem lá árvores que chegam a atingir até 40 metros de altitude, tá bom? Temos também os desertos, que é um outro tipo também de bioma, que ele é marcado justamente por solos arenosos ou de pedra, né? Que nós já estamos aqui vendo aqui algumas imagens. A vegetação é muito rara, é muito pequena, é formada por plantas xerófitas, adaptada à escassez de água. Esses locais aqui nos desertos, isso aqui é chamado de oásis, né? Uma espécie de fonte d'água que serve de bebedouro, de abrigo para muitos animais e viajantes pelos desertos. O clima nessa região é o árido ou deserto, com chuvas esparsas e irregulares, tá certo? A vegetação mediterrânea também é outro tipo de bioma, ou floresta mediterrânea, é um tipo de vegetação que se forma em região onde o clima predominante é o mediterrâneo. É constituída por plantas do tipo xerófilas, aquelas plantas que são adaptadas também a um clima seco, né? Disposta distante umas das outras. Em regiões influenciadas pelo clima mediterrâneo, os verões são secos e os invernos são chuvosos.
também são chamadas de maqui, garringues e matorral, de acordo com o local onde ela se encontra. Vegetação de altitude, são aquelas vegetação que se encontra em cima das montanhas, olha só. Essa vegetação, ou esse bioma, ele é chamado de vegetação de altitude ou simplesmente vegetação de montanha. Reflete o clima e a vegetação, né? Então, em virtude da temperatura as montanhas ser muito baixa, ser muito frio, então o tipo de vegetação vai realmente se adaptar a este tipo de ambiente. Não apenas as temperaturas diminuem com o aumento da altitude, como também o aspecto, o alinhamento das montanhas em relação ao Sol, afeta as condições locais, resultando em diferentes padrões de vegetação, como nós já vimos dito isso. As temperaturas são frias e os solos são rasos, mostrando aqui quanto mais plana for a região, mais diversificada em vegetação, em plantas e animais ela será. Quanto mais alto vai ficando, menos vai aparecendo a quantidade de vida. Tá certo? Em poucas palavras, né, no livro de vocês traz um conceito importante que é sobre a sociodiversidade, que podemos dizer que define a sociodiversidade como a presença pacífica e harmoniosa dos mais diversos grupos sociais no campo social. Então, quando eu falo em sociodiversidade, é a maneira como, por exemplo, os povos indígenas eles vivem, alguns quilombolas, alguns povos que vivem em contato com a Amazônia, que não fazem grandes estragos, eles vivem em constante comunicação com a floresta, só exploram aquilo que for suficiente, só mata aquilo que for para o consumo, mas que tem aquela noção de preservar, de cuidar, de preservar os hábitos, de extrair da natureza as plantas medicinais, as comidas para a sua alimentação. Então, numa região onde existe esse tipo de povo, os cientistas, as pesquisas científicas, eles gostam muito de fazer parte. Por quê? Eles chegam numa comunidade, aí alguém diz, aqui quando a gente está com dor de cabeça, a gente toma esse tipo de chá. Aí o cientista vai lá, pega aquele chá que eles tomam, né, e pesquisam realmente cientificamente que pode desenvolver um remédio a partir daquele tipo de planta. Então é muito importante essa ideia de sustentabilidade, essa ideia de viver sociodiversidade. Ok. Só para você ter uma ideia dos principais biomas do mundo, mostrando a localização deles, como nós já havíamos aqui explicado para vocês. Olha só, o primeiro que nós explicamos foi a tundra. Olha só onde é que fica aqui a tundra. Aqui em cima, olha, no finalzinho aqui já próximo dos polos, olha, a tundra, aquele tipo de bioma onde passa formado por pequenas plantas que nasce muito rápido, porque essa região é muito coberta de gelo, né? Logo em seguida você vai ter aqui, ó, as florestas coníferas, a taiga, né? Aqui, ó, tanto na América do Norte, aqui no Canadá, como aqui no norte da Europa. Você vai ter as chamadas florestas temperadas, que vem logo abaixo aqui, ó, florestas temperadas. Aqui, ó, florestas temperadas, mais um pouquinho aqui. Você vai ter um pouco dessas florestas. Depois você vai ter a chamada vegetação mediterrânea, aqui nessas regiões próximas aqui, tem um cantinho aqui, ó, um cantinho aqui nessa parte dos Estados Unidos, você vai ter um pouco aqui na Europa, você vai ter as estepes, né, os desertos aqui, ó, os desertos, ó, aqui ó, na África, aqui nos Estados Unidos, aqui no sul da América do Sul, aqui no sul da Europa, da África, aqui na Austrália. Você vai ter a vegetação aqui, ó, de altitude, olha, onde você vai ter uma montanha, você vai ter esse tipo de vegetação de altitude, olha. Você vai ter as chamadas florestas tropicais e equatoriais, olha, aqui ó, no norte do Brasil, aqui na África, aqui na Indonésia. Você vai ter também as chamadas estepes, né?
que são aquele tipo de vegetação jamais, ó, a estepe, que fica nessas regiões aqui. Você vai ter... Então, aqui só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, da localização onde fica esses principais biomas, tá certo? Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.